A paz do Senhor a todos. Estamos aqui com mais um comentário da lição bíblica dos jovens, a razão da nossa esperança, certo? Então, para todos os jovens, domingo que vem será a lição de número 4. Lição número 4, a lição trata do relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores, certo? Então, nós vamos estudar domingo que vem esta lição. O texto do dia diz: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, que é o rei, como superior, que é os governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 13 e 14. A síntese diz: as Escrituras ensinam que o cristão deve se submeter às autoridades constituídas, porque toda autoridade provém de Deus, com o propósito de punir o mal e beneficiar a vida em sociedade, certo? O texto bíblico se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 23, diz assim: amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquele dia em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, que é ao rei como ao superior, que é aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor do que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustiça. Porque glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque a isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele a que julga justamente. Então, estamos nessa lição sobre o relacionamento com o Estado e com os superiores. O cristão, a característica do cristão é a obediência. Então, aos superiores que estão em autoridades, mesmo elas sendo autoridades constituídas aqui na terra, o cristão deve a obediência. Claro que já vamos ressaltar que a obediência do cristão está condicionada à obediência da palavra de Deus. Se algum superior quiser ir contra a palavra de Deus, então nós temos toda a autoridade bíblica para desobedecer esse superior, seja de qualquer hierarquia que seja. Então, esse é o primeiro pensamento básico, a orientação básica. Mas, na maioria das vezes, os superiores, eles querem o bem, querem o bem da sociedade, certo? A gente sabe que vivemos um país democrático, e a democracia, apesar de não ser o ideal, é o melhor que temos hoje na atualidade, regime político, porque o cristão ele sofreu muito com perseguições, no tempo de Pedro já iniciava essas perseguições no contexto dessa carta, e a perseguição ela surge de governos autoritários, de ditaduras, surge de governos que querem ser adorados, querem que os cristãos pensem igual a eles,
e aí os cristãos não concordam, os cristãos preferem a palavra de Deus e aí são perseguidos. Mas, no geral, no Brasil, nós temos que ser obedientes aos nossos superiores, seja professores, seja os pais, seja as autoridades constituídas. O cristão ele tem essa orientação de ser obediente, porque o nosso próprio Cristo foi obediente. Nosso Deus se fez carne e foi obediente, e aqui foi obediente às autoridades, mesmo ele sendo a autoridade maior. Mesmo ele sendo o Senhor dos senhores, ele pagou impostos, né? E quando foi cobrado, ele esteve aqui e não, de maneira nenhuma, infringiu as leis naturais aqui, mesmo sendo, né, Senhor do universo. Então nós temos essa orientação, sermos obedientes. O plano de Deus, o plano divino nunca foi, né, a democracia, nem o comunismo, nem o capitalismo selvagem, não. O plano de Deus, o governo, essa é a ideia do governo, é punir o mal e recompensar o bem. Ou seja, o governo tinha essa função de controle, né? Na Israel, quando não havia rei, era o sistema teocrático, ou seja, Deus quem orientava o povo. Então, esse é o melhor sistema político, é o sistema teocrático. Mas o povo pediu um rei, e aí Deus concede um povo, né? Samuel fica até triste, achando que o povo tinha rejeitado ele como profeta, e Deus diz: não, Samuel, não fique triste não, porque o povo não rejeitou você, o povo rejeitou a mim, como rei, como governante. O povo queria um rei igual aos outros países, aos outros povos. Então Deus concedeu ali o rei Saul, que foi o primeiro rei, né? Mas mesmo assim, na monarquia lá de Israel, do povo de Deus, lá o rei ainda era abaixo de Deus, né? Ele ainda era servo de Deus, diferentemente dos outros impérios da época, onde o rei era uma divindade, onde o rei deveria ser adorado, onde o imperador deveria ser adorado. No reinado de Deus, o rei sempre era abaixo de Deus, ele era para estar sendo obediente a Deus. E quando ele era obediente a Deus, que era a autoridade maior, o povo ia bem, a nação prosperava. E quando ele desobedecia, o povo ia de mal a pior. E Deus promete a Davi um descendente que iria reinar e reinar eternamente. E da descendência de Davi vem o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos libertou. E agora nós somos libertos, fazemos parte de um reino maior do que esse terreno aqui, e somos libertos, mas mesmo assim, sendo libertos, somos agora sujeitos às autoridades aqui na terra, né? O apóstolo Pedro ensina que os servos devem ser obedientes aos senhores, como se estivesse servindo a Deus. O apóstolo Paulo dá esse mesmo ensinamento. Então, o cristão ele tem que obedecer e servir aos senhores como servisse a Deus. Então, o crente, ele não vai trabalhar apenas quando o seu supervisor, o seu gerente, o seu chefe imediato está ali lhe observando. Não. Ele vai trabalhar como se estivesse servindo a Deus, e Deus está ali a todo momento lhe observando. Então, por isso que o crente que cresceu espiritualmente falando, o crente que cresceu, que é maduro, ele não é um nó cego, né, no trabalho. Ele não é um aluno complicado na escola. Ele não é um aluno que incita rebeliões. Ele não é um trabalhador que traz problema para a sua empresa. Não, por contrário, ele é obediente. Mesmo a empresa sendo injusta, mesmo o seu professor talvez sendo injusto em algum momento, mas
existe a orientação bíblica para nós obedecermos, certo? Nós obedecemos, não entrarmos em confronto, totalmente ao contrário, né, de algumas filosofias que querem que os jovens ou qualquer pessoa se levante contra qualquer tipo de autoridade. Começa a querer que os adolescentes revoltem contra os pais, os jovens se revoltem contra os pais, como se as autoridades fossem opressoras, né? A luta de classe aí, vindo lá de Karl Marx e agora no marxismo cultural, que é mais conhecido, né? Então, há uma luta que tem que se livrar das autoridades, mas não existe essa possibilidade e a orientação bíblica não é essa. A orientação bíblica é que, pelo nosso bom testemunho, pelo portar santo, é que as pessoas vejam que há Deus na terra, para que as pessoas vejam que existe um reino diferente. Pessoas que se portam diferente, não porque querem simplesmente agradar os seus chefes, não, mas porque servem com amor, porque acreditam que servem a Deus. Então, esta é a lição, trata sobre a autoridade, né? Vai falar muitos tópicos. Então, os jovens estão convidados para o próximo domingo participarem na escola bíblica. Lembrando ao todo do vestibular bíblico, as inscrições estão abertas. Perguntem a seus líderes como faz a inscrição. Eu já postei um vídeo, já está aí no canal, você pode procurar. E aí, qualquer coisa também pode entrar em contato conosco, que estaremos à disposição. Bem, a paz do Senhor a todos, um grande abraço.